que trato, que estudo, atenção, nunca descurei a preparação das minhas aulas, é lógico, isso nunca aconteceu, mas trato estes temas, portanto, e também como um produtor universitário, portanto, eu nunca faço afirmações se não estiverem bem documentadas, e portanto, em todos os textos que eu tenho feito, é assim. Vamos lá ver, atenção, eu não consegui apanhar o comboio das novas tecnologias, portanto, se eu às vezes falhar, tenho ali a minha nora que me ajudará. Então, exatamente, portanto, pediram para falar, portanto, sobre a ordem do tempo, sobre os templários, sobre a ordem de Cristo, sobre este tema que engloba o Tribunal de Santo Ofício, etc. Portanto, é um tema que engloba muita variedade de temas, de subtemas, e portanto é isso. Na ordem do tempo, ligada aos templários, né, eram os elementos da ordem do tempo, foi por pesquisa que eu fiz, não é? Foi fundada em 1118 e a atividade começou em 1128 e funcionou até 1312. Portanto, apareceu, digamos, no rescaldo da primeira cruzada, que foi em 1096, o propósito original era proteger os cristãos nas peregrinações que faziam a Jerusalém após a sua conquista. Os votos de quem faz parte desta instituição. E, pronto, eu tenho a sorte, não é? Embora a sorte tem que se procurar, como é lógico, tem que se lutar para a ter, não é? A sorte de pertencer a outras instituições, portanto, também tem votos que poderão ser diferentes desses, quando nós entramos, comprometemos-nos a cumprir. Neste caso, portanto, era pobreza, castidade, devoção e obediência. E depois deixo aqui um pormenor, que é que eu, como professor, como digo, tenho a obrigação de passar, que é o seguinte: eu tirei isto da Wikipédia, afirmo, mas foi lá que eu vi. Portanto, ou seja, aquilo que eu escrevi, fui eu que escrevi, mas foi retirado de uma página da Wikipédia. Portanto, está ali a página onde eu fiz isso. Depois, portanto, comecei a interessar-me por isto quando, aqui há uns tempos, comprei um livro, portanto, que era Portugal, a primeira nação templária. Portanto, depois tem aqui como é que 11 cavaleiros fundaram um novo país e encontraram um refúgio secreto para o grau. Portanto, eu gostei muito de ler este livro, e portanto, também assim, que estou um bocadinho na procura digamos, de aumentar os conhecimentos sobre isso. Depois, portanto, sobre o morador templário, sobre os templários aqui, digamos, na nossa região, portanto, na internet há vários documentos. Por exemplo, há aqui este, que foi feito em cerca de 1261, não tenho a data exata, em que a dizer aos moradores de Mogador que haviam de pagar o dízimo dos frutos da sua terra à ordem do tempo. Portanto, era um documento que realmente esta parte lê-se. Normalmente, os documentos, portanto, esta parte lê-se, mas depois já aqui, por exemplo, aqueles daquele lado eu ainda não consegui, já ando há tantos anos como é que se lê. Mas, por exemplo, outro documento, que é aqui 1283, portanto, carta de pacto e convenção feita por Gonçalo Nunes, mestre da Ordem do Tempo e comendador do Mogadouro e Penarroias, com os moradores de Fornezeiro junto a Miranda para cortar madeira. Portanto, exatamente, foi uma, portanto, isto. Aquilo, eu comendo aqui, o texto da parte direita deve estar lá, isto vamos aceitar que deve lá estar. Depois, em 1290, 26 de dezembro, há outro documento que é uma carta de doação feita pela Ordem do Templo a Pedro Ferreira da Albergaria da Ceiceira, que é ali para a zona da Beira, creio que é da Beira Baixa. Portanto, também
outro documento que diz exatamente, que fala da nossa terra. Depois, este é o tal documento, mas eu sinceramente, este já não sei ler, mas vamos partir do princípio que... Mas quem souber, outro, por exemplo, uma carta de doação feita pelo rei Dom Sancho I à Ordem do Templo da herdade da Safa, grande herdade que se situava em terras da atual Beira Baixa, junto à raia sul de Portugal, em troca das igrejas de Mogadouro e de Penarroias. Portanto, tem outro documento que relaciona, digamos assim, Mogadouro e Penarroias com os templários. Depois, um outro, de dezembro de 1297, que diz, portanto, convenção feita entre o Comendador de Mogadouro e Lopo Fernandes de Baguês, que eu creio que aqui indo para Bragança passa por ali, pela qual ficou a Ordem do Templo, digamos, que passou para a Ordem do Templo a quinta parte de uma herança que ficara por morte de seu pai. Portanto, é ele a ceder à Ordem do Templo, digamos, quinta parte de uma herança que teve do pai. Dezembro de 1297. Depois um documento, este traduzi aqui, com certeza, portanto, e este também, são estes três documentos que estão agregados àquela decisão. Depois aqui uma outra sentença dada por Dom Dinis, pela qual mandava que a Ordem do Templo tivesse de novo o lugar de bem posta. Ou seja, deve ter havido ali algumas alterações, e isto dizia que a Ordem do Templo tinha de novo o lugar de bem posta, aqui bem. Depois, tanto, a Ordem de Cristo, tanto, que foi a continuadora da Ordem do Templo, aliás, portanto, todos os bens que tinha a Ordem do Templo passaram para a Ordem de Cristo, é assim pelo menos que os documentos dizem, e o primeiro mestre foi o Dom Gil Martins. Em 1420 foi o Infante Henrique, o mestre, e até de 1420 até 1495 foram mestres os infantes da família real ou o próprio rei. Portanto, foi deste tempo todo, pelo menos é o que dizem os documentos. A partir de 1495 até 1910 foi sempre o rei, o mestre. E reparem, a preocupação com o tempo, isto foi tirado da Wikipédia, portanto, está ali. Está ali. Ninguém pode dizer onde é que você foi buscar isso. Está ali. Depois, portanto, na Ordem de Cristo, também me pediram para, pronto, indicar nomes de pessoas, portanto, que pertenceram à Ordem de Cristo. E agora deixo aqui uma ressalva, portanto, que é o seguinte. Tudo isto é fruto do estudo que eu ando a fazer há 27 anos, portanto, não se admirem, digamos assim, que seja, digamos, sendo da família. Temos aqui vários, está a ver a Ordem de Cristo, por exemplo, João Tel da Fonseca, que nasceu em Provença Nova, mas depois vieram, os Telos, Caldeiras e da Fonseca vieram para Vila Dada. Vila Dada, portanto, que foi, digamos assim, um morgadio, do morgadio de Vila Dada. Portanto, portanto, Telos que há por aí, e assim, é tudo descendente daqui. Bernardo Tel Freire da Fonseca, Amaro Vicente Pavão de Sousa, que é daqui perto, não é? Também foi digamos, membro da Ordem de Cristo. Bento Manuel Mendonça Araújo também, que este é ascendente do engenheiro Camilo Mendonça, André Moraes de Figueiredo de Castro, da Farradosa da Sena, por aí abaixo. Depois António Caetano Pereira do Lar Pavão de Sousa Pinto, também, parada de Infanções de Bragança, Alexandre Aragança de Castro Vicente, Vilachão de Castro Vicente, depois Martim Pecado Oliveira de Diala, mas que depois também estiveram aqui, por exemplo, alguns aqui em Mogadouro, os pegados. Depois, tanto, por aí abaixo, o João António Ferreira de Moura foi o Barão de Mogadouro, não está ali, portanto, mas também. Depois José da Silveira, João da Silveira Pinto, Francisco da Silveira Pinto da Fonseca, digamos assim, portanto, foi o General Silveira, o famoso General Silveira, portanto,
digamos, se quiserem saber, há uma coisa que eu tenho os dados todos, porque faz parte do livro que eu vou publicar, estão lá todos, portanto fazem parte da família, não é? Assim como o General Sepúlveda, portanto, eu, se quiser realmente montar aí, tenho os dois mais conhecidos generais portugueses, que é o General Sepúlveda e o General Silva. Depois, Manuel Machado Araújo, também, José Joaquim Mendonça Machado Araújo, portanto, etc, etc. Depois, aqui mais perto, Manuel Jorge Gomes Sepúlveda, que é o tal, o general, não é? Depois, a ver se arranjamos aqui, tipo, isto tem tudo, a maior parte anda por aqui, não é? Aqui, depois, etc, portanto, o Alexandre de Sousa Freire, que foi general, portanto, depois, Lobão Telo, também, Sargento Pimentel, etc, etc, portanto, Ferreira de Castro, etc, pronto. E então agora, portanto, tenho ali a imagem da primeira folha, depois da capa, não é? Do livro que realmente, que apareceu na Casa da Família, não é? Portanto, são os estatutos da Ordem de Cristo de 1714, 2017, aliás, estatutos, olha, que está bastante danificado, mas pronto, mas lê-se perfeitamente. Aquele é a cópia, a digitalização de um livro dos estatutos da Ordem de Cristo, mas que vê-se que não é posterior a este, não é? Portanto, este, reparem, tem aqui uma particularidade que é onde é que está, Lisboa. Quem fez o que não foi a mesma coisa, além foi a oficina de Miguel Manescal da Costa, aqui foi, portanto, Lisboa Ocidental. Portanto. E depois, digamos que era a impressora, este era a impressora de Sua Majestade, do Rei, aquele era a impressora do Santo Ofício. Ou seja, aquele daquele lado teve mais que ver com o Santo Ofício. O de cá foi a casa, era a impressora, portanto, de Sua Majestade do Rei. Depois, tem outras coisas por dentro. Então, agora, comendas, portanto, as comendas, o que era uma comenda? Uma comenda era um benefício concedido antigamente a eclesiásticos e a cavaleiros de ordens militares. Normalmente era usufruto de uma, por exemplo, se forem ser eclesiásticos, de uma abadia, concedido pelo Papa, e uma distinção honorífica, que era uma insígnia, portanto, de comenda real. Depois, no livro das comendas, que é de 1563, a que eu tive acesso também, pus aqui este quadro, que é, portanto, as comendas que havia por aqui. Mas vejam que não está ali o distrito de Bragança, não está lá, mas está a Braga, porque a nossa região, a nossa zona, se forem hoje quem andar no arquivo, há de ver que é da Diocese de Braga. Nós pertencíamos à Diocese de Braga, não é? Portanto, pertencíamos à Diocese de Braga, portanto, então, as de Bragança estão aqui, não é? Mas mais adiante, vemos já, exatamente, comendador era quem tinha uma comenda, não é? Era a pessoa que tinha uma comenda. Depois, digamos assim, portanto, era sempre um benefício. Depois eu vou ver aqui mais adiante, eram as chamadas o registro geral de mercês, as mercês do rei. Portanto, os reis concediam essas mercês, portanto, mas depois vamos adiantando. Depois temos aqui daquele livro digitalizado e do outro. Temos aqui, por exemplo, comenda de Santa Maria de Castelo Branco no Gador, que eram 13 contos de reis em 1592. A pessoa que tinha a comenda recebia esse dinheiro. Depois, há mais, São Martinho de Bornes, que é ali, mas é de cavaleiros. Depois, é só para terem uma ideia, da Torre de Bom Corvo, né? Depois Mirandela, Santa Maria de Mirandela. Depois, São Vicente de Vilhoso. Depois o juramento dos mestres. Portanto, quem era mestre de uma
tinha uma ordem, portanto tinha que fazer um juramento. Não é? Pronto. Não vale a pena estarmos a ler isto, não, mas fazer um juramento. Depois a forma de juramento é esta, vem nos estatutos, não é? Vem nos estatutos, depois aqui a mesma coisa. Depois também o livro que também está ali no museu, é um livro assim grande, não é? Grande, está todo preto, não é? São 900, impressionante é infinito. É um livro de 1723, tem 900 páginas, hein? 900 páginas. Não há uma única página que esteja danificada. Impressionante. A gente abre o livro, em qualquer página, como é que pode ser? A qualidade da impressão era tremenda. Portanto, só assim é que se justifica que esteja, portanto, ou pensava que era um dicionário português-latim, latim-português, mas o Tiago diz que não, é um vocabulário, quer dizer, latim-português e português-latim não é bem a mesma coisa, de maneira que este também está ali no museu, portanto, por uns tempos. Depois há este muito engraçado, portanto, isto é tudo, aliás, com certeza que é fácil perceber que a investigação é aliciante, não é? Quer dizer, uma pessoa que viva, seja investigar o que for, não é? E reparem, dentro do livro, daquele grande, e está ali assim, este não sei o que é que diz ali, pertenceu ao padre Francisco Joaquim dos Santos Gonçalves, que o comprou ao padre Alexandre, que não tem mais nada, etc. E depois fala em Lagoa, da Lagoa de Macedo Cavaleiros. Reparem, conjeturando Rodrigues, Lagoa, não é muito que era transacionou-se na família. Porquê? Porque a nossa Rodrigues de Lagoa são irmãos, que é o que nos ligam ao Rapazol, essas famílias insígnias de duas instituições. Aliás, o Sr. Dom Duarte conhece bem, eu conheço melhor a da esquerda, que é a Irmandade Militar Nossa Senhora da Conceição, a que eu pertenço. E, portanto, pus aqui assim, até, pronto, porque gosto imenso dele. Depois, aqui o José Machado, estivemos a conversar antes, portanto, aquilo que ali está é o seguinte. Quem quiser, para fazer uma genealogia, portanto, reparem, eu há 6 anos inscrevi-me numa cadeira do mestrado da Faculdade de Letras do Porto, há 6 anos, que era o José Augusto Pizarro, que é dessa família dos Pizarros, que era o professor. E inscrevi-me, portanto, eu já andava há mais de 20 anos, tivemos algumas discussões, mas eu mais prático e ele mais teórico, mas pronto. Aprendi, portanto, a caracterização das pessoas que fazem parte de uma genealogia, portanto, quem quiser fazer assim, é extremamente importante. Ou seja, muita gente já está a dizer que era isto, está-se a gabar? Não. A gabar, eu só me gabo se disser que faço mais do que faço. Quando a gente diz, não é? Eu que sei. Se eu disser que sei ignorante, eu não estou a gabar, desde que corresponda, não é? E, portanto, foi o José Augusto, por acaso, até se dava uma circunstância muito engraçada, que nós nos ríamos que ele, um dia, eu era professor catedrático, ele era professor associado. Pronto, na hierarquia eu estava assim, e diz-me assim, aqui quem manda sou eu. Portanto, a cadeira é minha, dizia ele, quem manda sou eu. E realmente a caracterização é muito importante, não é? E então, os complementos para a genealogia são estes. Os testamentos, a leitura de bacharel, portanto, na altura, quando, portanto, a leitura de bacharel era no final do curso, para determinadas funções, era preciso fazer um documento que era a leitura de bacharel. Tinha que dizer quem era, filho de quem era, de onde é que era, uma série de coisas. Pronto. Depois, os processos de género, que são extremamente importantes para quem queira fazer uma genealogia, os processos de género, porque, por exemplo, nós, ali no Azinhoso, desapareceu muita coisa, muitos acentos, muita coisa.
E eu tive a facilidade, porquê? Porque na nossa família a tradição era sempre um ou dois, às vezes três, para o seminário. Portanto, e na altura, atenção, agora o seminário pronto, tem uma função social, mas na altura não era, quem só ia para lá, quem pagasse, não é? E, portanto, os processos de género, as candidaturas a ordens, justificação da nobreza e brasão, processos de casamento, tenho muitos processos de casamento, que é uma espécie de um contrato que duas pessoas faziam, que se comprometiam a casar uma com a outra. Portanto, isso também há muitos. Pronto, e depois candidaturas à ordem, por exemplo, tenho aqui os processos das candidaturas à ordem de Cristo e outras, eram pequenos se fosse o candidato fosse dispensado de fazer as provanças, ou seja, provar que tinha condições para pertencer à ordem. Por exemplo, está aqui este senhor, portanto, que era Cristóvão Gonçalo Ferreira, era do Azinhoso, portanto, e foi dispensado das provanças, e, portanto, só tem 2 páginas. Este senhor, portanto, era irmão do quarto avô, que era Nicolau Carolino Ferreira, que está aí adiante, e eram 4 irmãos, tanto que em 1780 e tal, foram os 4 para Coimbra, para o Colégio das Artes, que era um colégio dentro da Universidade de Coimbra. Portanto, pronto, ia para lá pouca gente, né? Mas eles foram os 4 e foram os 4 licenciados em Direito de Leis e 2 deles em Direito de Cânones, e portanto com o Direito de Cânones iam para padre e este foi um deles, este foi frade. Depois, o outro a seguir também aquilo não vale a pena, portanto estamos a coisa, um é do General Silveira, portanto, que é este, e o outro também foi dispensado, e o outro era o General Sepúlveda, também foi dispensado das provanças. Depois, por exemplo, tinha aqui assim, são 2 ou 3 coisas, portanto eu vou abreviar, porque realmente, pronto, depois posso tornar mais reduzido, que é o seguinte, mas está a ver o José que vai fazer essas coisas, portanto, está a ver, a caracterização está aqui, não é? Este senhor, era descendente do Camilo Mendonça e da nossa família, é pai do atual Visconde de Vila Nova de Cerveira, e que é também Marquês de Ponte Lima, porque o Viscondado de Vila Nova de Cerveira foi o primeiro que houve em Portugal, tanto quanto me parece. E depois, a partir de uma determinada altura, passaram a ser Marquês de Ponte Lima. Portanto, o atual portanto, que é Visconde ali, coloca a nossa família, digamos, espalhada pelo país todo, pelas grandes famílias, que é pelos telos, etc. Pronto. E depois aqui traz tudo, está a ver? Olha, José, tem ali o que é que ele fazia. Não é? Se eu pusesse ali mais do que o que ele fez, estava a fazer mal. Tudo. Olha, está a ver? Ele casou com a 17ª Viscondessa de Vila Nova de Cerveira, que é a 5ª Marquesa de Ponte Lima. Portanto, só isso. E agora, portanto, aqui vou abreviar. Depois este aqui, portanto... fui para trás, o Alexandre. Agora, não, já está. Depois este é o Fernando de Lorena Teles da Silva, também está aqui um exemplo, era o Visconde, ali, acho que não é Vila Maior, é Vilar Maior, tenho a impressão. Portanto, o Marquês da Alegria, por aí adiante, depois vamos mais para adiante, quer dizer, porque depois o João Telo Freire da Fonseca, o António Freire da Fonseca era desembargador, portanto lá, eram da zona da Cortiçada, que agora é a Provença Nova, e veio para o Porto e depois veio para aqui, e por casamento passou a ser o Morgado de Vila Dala, portanto, aqui. E o Morgadinho de Vila Dala vem dessa altura. Depois, até por aqui abaixo, vou avançando, Domingo Pires Pavão de Sousa, está João Manuel dos Santos, era irmão da nossa 8ª avó, portanto foi um senhor que se distinguiu realmente bastante, foi comissário do Santo Ofício, né?
tem bom e mau, comissário do Santo Ofício, foi pároco aqui em Mogadouro, muito tempo, etc, etc. Portanto, depois este também veio lá abaixo, este ainda nasceu na cortiçada, e este é também dos que depois passaram aqui para Morgadas de Vila Nova. Depois, esta senhora, o apelido Ordonhas e ao Campo é de Espanha, e viveram em Valverde, engraçado, ainda há centros daí. Depois há Martim Carlos de Miranda, portanto é dali de Rio Frio, mas vamos avançar, já agora, portanto é só para ficarem também com essa ideia. Está a ver? Aquilo ali, 19 de agosto, teve provisão de detença efetiva, tal. Né? Isto é chamadas mercês do rei. Neste caso foi Dona Maria I. Aquilo está na Torre do Tombo, não é? No Registro Geral das Mercedes, livro 5, folha 2. Portanto, ou seja, está lá. Quem lá quiser ir ver. Depois aqui, portanto, esta é a mesma coisa, é desses também, dos mesmos, que vi, este aqui é que é engraçado, gostava de lhes falar, portanto, é assim, este senhor Manuel José Fernandes Sicoro atingiu uma notoriedade, do ponto de vista, na cultura, impressionante, impressionante. Era de Penarroios, o Sicoro vem do Variz, mas também dali de Urussol, mas era da nossa família direta, portanto foi padre, foi professor catedrático da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lisboa e da Universidade de Salamanca. Quer dizer, foi um senhor que atingiu, e depois, não pus aqui, não está ali, embora esteja à frente, mas não vamos parar aqui, não é? Está aqui tudo. Está aqui tudo o que ele foi impressionante, quer dizer, nós, está a ver, não sei, se calhar pouca gente sabe disto, não é? E é da nossa terra, não é? Da nossa terra, portanto, pertenceu à Ordem Militar de São Bento de Avis, Cavaleiro da Ordem de Cristo, Chantre da Sé Primacial de Lisboa, depois Salamanca, etc. Por isso, José, é que a partir de uma certa altura para trás, senão, os assentos da igreja começaram em 1500 e tal, perto de hora. Para trás, o que aparece? É a leitura do bacharel, é isso, foi membro disto, membro daquilo. Não havendo, não se consegue arranjar documentos, né? mas havendo, consegue. Depois, mais à frente, depois vamos também passar aqui isto. Depois, mesmo é uma coisa aqui que eu realmente ainda não, que esta não se vê muito bem, mas já pode ver. Nos volumes que eu vou fazer, tanto no livro como neste, por exemplo, este está a ver, são os processos de género. Estão aqui, ainda há outro livro igual, ou seja, a quantidade de padres, de rapazes que foram para o seminário, que pertencem à família. Está aqui tudo. E então a fotografia da capa é um quadro feito no âmbito da Universidade Sénior, portanto, da aula de pintura ali pela minha esposa, portanto pus em todas, que é a nossa casa, a casa dos nossos avós de Linhares, da Quinta de Linhares, portanto ainda existe, mas está muito abandonada, mas é isso, portanto faz parte, estará em todos os volumes, é assim, porque achei interessante, porque para nós, portanto, e quem fizer genealogia, há sempre um ponto. A Quinta de Linhares era impressionante como é que há 100, 200, 300 anos batia ali tudo. Família, portanto. Por exemplo, uma irmã do meu pai dizia, portanto, que todos os anos, está a ver, naquele tempo, ia passar férias à casa dos pais do Dr. António Rapazote, de Bragança, todos os anos. Havia muita movimentação entre as famílias. Por exemplo, o meu pai ia para as tias de Mazão. Tem lá, olha, a casa está espetacular, está um bocadinho abandonada, que lá está no meio. O meu pai ia para lá todos os anos para passar férias. Chegava àquela altura, os pais iam dizer, agora vais para Mazão. E estava lá, não é? Não. Depois, está aqui.
pronto, vamos abreviando, porque isto... depois o Registro Geral das Mercês, portanto, está a ver, eu só trouxe isto para ver. Temos que ficar com isto na cabeça, é importantíssimo, a propriedade intelectual tem que ser respeitada, senão é um problema, não é? E, portanto, ao respeitarem, está a ver, eu pus ali aquilo, mas está ali, estão ali, não é? Onde é que está? Qualquer pessoa que leia isto, pega vai à Torre do Tombo, ou à internet, e vai à procura e está lá. Porque se não estiver lá, alguma coisa se passou mal. Portanto, é isto, vamos avançando. Aqui, tanto também, ó, este é Manuel Gonçalves de Miranda, este senhor é de Rio Frio, está relacionado com o Visconde da Paradinha do Outeiro, portanto, cuja filha casou com o Dr. António Menezes Cordeiro, a filha do Visconde da Paradinha do Outeiro, e foi o substituto como intendente do Pina Benique. A seguir ao Pina Benique, foi ele o intendente. Pronto, vamos avançando, portanto, pronto, depois está aqui a leitura do bacharel, portanto, não é? Depois a leitura do bacharel, engraçado, pronto, depois a leitura do bacharel, está aqui, portanto, um caso, olha, este era o Dr. António José de Moraes Pimentel, da casa aqui de Castelo, porque os últimos pessoas que habitaram na casa foi o Dr. José Carlos Rodrigues Pires, da nossa família direta, e a mulher que era filha do Dr. Altino, era a Maria Angélica, portanto foram os últimos que moraram nessa casa, portanto o António José de Moraes Pimentel também presente. Aqui há um pormenor, tanto que é assim, ele, o Dr. António Pimentel, pediu a justificação da nobreza. É um processo grande, já está aí, tenho aí todo. Porque é assim, muitas pessoas pensam, eu sou Francisco, tudo o que for Francisco é... Não é a mesma coisa. As famílias não têm nada a ver umas com as outras. Por exemplo, uma da justificação que o Dr. António José Moraes Pimentel deu foi que era Moraes e que era Pimentel. 2 nomes, 2 apelidos fortes. Mas depende de onde vem. Aprofundando. Por isso é que muitas vezes as coisas, aprofundando, não têm consistência. Pronto, mas isto não digo mais, portanto, eu sei de onde é que veio o Moraes dele e de onde é que veio o Pimentel, e tenho a certeza absoluta que não é digamos, destes Pimentéis, que é assim, mas pronto, mas eu tinha essa, também é da minha família, portanto até me interessa que esteja. Depois está aí por aí vamos avançando, temos que ir avançando, depois temos aqui a quantidade de pessoas, digamos, isto é tudo da família, atenção, porque eu tive que usar o que tinha, senão, tudo, familiares do Santo Ofício, os familiares do Santo Ofício eram... Os comissários eram mais importantes, porque o comissário era licenciado sempre em Direito, creio que era sempre, tinha que ser, não é? Aplicava a justiça e assim. E os familiares eram, eram assim. Portanto, na família, houve vários familiares do Santo Ofício, principalmente os meus 7º avós, que era Manuel Afonso das Neves, que era do Azinhoso e de Penarroias, e Maria Manuela Cordeiro, que era do Azinhoso e de Algozo. O Cordeiro vinha de Algozo e o resto vinha... Não. Portanto, era isso, etc. Vamos avançando. Depois aqui processos de género, já disse, que era com os rapazes que iam para o seminário. Depois, engraçado, Alexandre, sabe que... Não faz mal, não pergunto. Diz que a gente, que eu andei a meter mais umas coisas, ainda bem que se calhar já estamos um bocado casados, esta não era a última versão, mas não há problema, portanto, eu já falei em tudo, o que tinha a falar e assim, portanto, como digo, se alguém realmente, vamos lá ver, é pena não, pronto, mas
quem faz investigação, portanto, é engraçado, eu digo isto muitas vezes, portanto, a gente, um professor universitário passa a vida a investigar, e, portanto, e qualquer que seja o tema, é impressionante que a gente fica entusiasmado, não é? Este da genealogia, mas da genealogia, mais ou menos para terminarmos, pronto, nós podíamos estender isto, mas vamos, para ser uma conversa mais amena. A genealogia também tem algumas coisas complicadas. Eu um dia estava, porque eu vou a Torre do Tombo, a Bragança, vou tantas vezes, um dia estava lá eu e a doutora Hélia, que é a responsável lá pelo arquivo, a diretora do arquivo, disse-me, professor, venha cá, eu quero contar uma coisa, então diga lá. Olha, esteve cá hoje um senhor, não sei se o viu, eu tinha o visto lá. O senhor de manhã, veio para cá de manhã, disse que queria investigar a família dele, para trás, assim. Pronto, foi almoçar, e ela só me falou depois dele ter ido embora. Foi almoçar, veio para cá, teve lá mais 2 ou 3 horas, dirigiu-se à doutora Hélia e disse assim, doutora Hélia, eu pronto, já terminei, não volto cá, sabe? Mas então porquê? Então o senhor já encontrou tudo? Não, é que afinal a minha família para trás não era o que eu pensava. É assim, quer dizer, temos que estar preparados. Aliás, a minha esposa diz muitas vezes, tu foste sempre, porque a coisa estava a correr bem. Porque aqui é o senhor impressionante, diz a doutora Hélia, terminantemente, não volto cá. De maneira que temos que estar preparados para isso. Então, pronto, para se alguém quiser fazer alguma pergunta, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, desde já lhe digo, os meus alunos às vezes imaginam, professor, a pergunta é difícil. Quer dizer, rapaz, as perguntas nunca são difíceis, as respostas é que são. De maneira que se alguém me fizer alguma pergunta e eu não souber, já sabe de maneira que... A pergunta foi muito interessante, muito obrigado. A pergunta é como é que aparece o Sr. Nuno Álvares Pereira aí? Nuno Álvares Pereira. Deve estar aí. É que eu ouço mal. Era assim, por exemplo, um acento de uma criança que acabou de nascer, não é? Maria, por exemplo. Mas é Maria. Dona Maria nasceu ontem, às tantas horas. Dona Maria. Não é? Que até foi famoso pároco de Vimioso. Vimioso, os Morais, os Farias são todos até. E os Quinas. Mas é que ele tinha sido condenado por ter muitos filhos. Isso não sabia. E que depois foi perdoado por isto não sabia. Pelo rei. Foi perdoado pelo rei. Porque ter ajudado a povoar esta região. Olha, isso não sabia. Mas é assim, quer dizer, eu considero, o que é que eu considero isto? Repara, Vítor, eu considero que é uma subserviência, não acho? Estou a falar contra, muitos eram da minha família, de certeza. Era assim, Dona Maria nasceu às tantas da tarde. Olha, Eduardo e Teresa. Então, tudo bem. Olha, já estamos na parte final, sabe? Mas pronto. O Eduardo sabe muito disto, não há problema, e a Teresa também. O Eduardo e a Teresa também são nossos confrades. O Eduardo sabe, também nossos confrades lá da Irmandade Militar. Nossa Senhora da Conceição. Diga-te, Sr. Eduardo. Não, só tenho, em relação à Irmandade, tenho sido um pouco ausente, porque calha sempre na altura da celebração de São Miguel. Mas olha, agora sabe quem é o presidente? É daqui, da nossa terra. O Pedro Castro. Pois. O Pedro, presidente da Irmandade Militar agora, é nosso parente. Daqui, ele é de Penarroias. Penarroias, os ascendentes dele, portanto, era portanto, um Castro, porque, está a ver, voltando outra vez ao mesmo. Castro, bem das Espanha, assim, mas a maior parte das famílias não tem nada a ver com isso. Então, Castro calhou, por exemplo, pronto, Castro. Até tem o Fidel Castro. Como?
É de origem galega também. Mas esse Fidel Castro não é da vossa família, felizmente. Mas era assim. De maneira que, pronto, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, ou assim, o Dom Duarte, tenho todo o gosto em responder, só que se não souber...